Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, terça-feira, dia 18 de outubro. E você confere no programa de hoje informações sobre a tensão entre a Câmara Municipal e o Paço, o posicionamento esperado dos prefeitos para o segundo turno das eleições, os deputados que perdem mandato em fevereiro do ano que vem e ainda o andamento de projetos que visam criminalizar pesquisas eleitorais. Nos bastidores da política goianiense, circulam com frequência conversas sobre um isolamento por parte do prefeito Rogério Cruz em relação à Câmara Municipal de Goiânia. Fontes consultadas pelo Hoje apontam a insatisfação dos vereadores em dois pontos específicos. O primeiro deles trata-se do tratamento dado pelos auxiliares de Cruz aos parlamentares. O segundo passa pelo não atendimento às demandas já aprovadas na Câmara. A revolta coletiva conta, inclusive, com a insatisfação em off de apoiadores do próprio prefeito na Câmara Municipal. A tendência é um rompimento mais severo entre o Paço e o poder legislativo. Entre os insatisfeitos mais recentes que se pronunciaram abertamente contra o prefeito, temos Lucília do Recanto, do PSD, a Ava Santiago, do PSDB, e Ronilson Reis, do Brasil 35. Todos esses parlamentares fizeram uso da tribuna ou falaram a jornais sobre retaliação e falta de diálogo entre o Paço e a Câmara. Caso não haja mudança no tratamento, a Câmara ameaça uma mudança no tom em relação ao prefeito e aos seus auxiliares. A Prefeitura foi procurada pelo jornal Hoje para comentar toda essa situação, porém, até a publicação do nosso material no jornal impresso, o Paço não se pronunciou. E na coluna Xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, ele fala das possibilidades que se desdobram para os prefeitos Brasil afora, a depender do resultado da disputa presidencial. A tendência dos atuais chefes dos executivos municipais é a de neutralidade ou um apoio discreto para qualquer um dos candidatos. Para ter acesso a esse material analítico assinado pelo Wilson, como eu sempre lembro a vocês, basta acessar o nosso site, o hoje.com. Lá você encontra a análise dos bastidores da política goianiense, goiana e nacional. Tudo inteiramente gratuito. E com o fim do primeiro turno, já podemos ver que alguns deputados federais que se jogaram na disputa eleitoral deste ano não voltarão para a Câmara Federal e marcarão aí posição fora de um novo mandato. São 8 figuras já bem conhecidas pelo povo goiano que ficam de fora da composição da Câmara Federal para o ano que vem. Delegado Valdir, do União Brasil, Francisco Júnior, do PSD, João Campos, do Republicanos, Zé Mário Schneider, do MDB, Lucas Virgílio, do Solidariedade, Elias Vaz, do MDB, Alcides Rodrigues, do Patriota e Major Vitor Hugo, do PL. João Campos e delegado Valdir tentaram uma vaga ao Senado pela chapa de Gustavo Mendanha, do Patriota, e de Ronaldo Caiado, do União Brasil, e perderam para Wilder Moraes, que terminou eleito. O Major Vitor Hugo disputou o governo do estado e perdeu para o atual governador Ronaldo Caiado, que ganhou a reeleição. Francisco Júnior tentou a reeleição, mas foi superado pelo colega de partido Ismael Alexandrino. José Mário decidiu se dedicar apenas à sua posição de vice-presidente na Confederação Nacional da Agricultura e não concorreu a nenhum cargo eletivo. Lucas Virgílio tentou a reeleição e não conseguiu. E como o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, ele sequer alcançou a posição de suplente. Elias Vaz e Alcides Rodrigues estão na mesma posição. Vale lembrar que Elias era um dos principais oposicionistas ao presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal, destacando inclusive compras superfaturadas pelas Forças Armadas. Do outro lado, 9 parlamentares alcançaram a reeleição. Esse balanço completo está disponível na versão digital e impressa
do jornal Hoje. Tudo você pode conferir no site hoje.com. E para finalizar, a Câmara dos Deputados deve votar com urgência a proposta que criminaliza erros fora da margem das pesquisas eleitorais. O projeto do deputado Rubens Bueno, do Cidadania, reformula o conceito de pesquisa fraudulenta e visa a aplicação de multas aos institutos que publicarem resultados fora da margem de erro apresentada nas urnas. Essa proposta caminha lado a lado com outro projeto apresentado pelo deputado Ricardo Barros, do PP, o PL 2567/22. Essa temática tem gerado polêmica desde o fim do primeiro turno das eleições no último dia 2 de outubro, quando alguns resultados demonstraram números diferentes do previsto inicialmente. Um dos motivos para o assunto ter tomado tais proporções é o resultado da disputa presidencial. O presidente Bolsonaro teve desempenho muito melhor do que o previsto em todas as pesquisas e isso acendeu o pavio da discussão. Figuras públicas como Arthur Lira e Alexandre de Moraes já se pronunciaram sobre os projetos de lei, mas ainda não se tem um veredito sobre a votação. Para acompanhar passo a passo, você também deve ficar de olho no nosso site. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá!